Bom dia a todos. Acredito que podemos começar o webinar. Gostaria de agradecer aí a presença de todos. Vamos gastar a próxima meia hora vendo algumas vantagens do FIFlow sobre outros softwares e tentar ter um entendimento maior quando utilizá-lo ou não. O meu nome é Nilson Giger. Esse é um seminário em conjunto com a DHI. A DHI é a desenvolvedora do software FIFlow. A DHI aqui no Brasil, na parte de serviços, ela agora está operando com uma empresa associada, Hydroinfo, a qual nós vamos dar os contatos depois. Eu sou da empresa Water Services and Technologies. A gente também tem uma parceria com a DHI, principalmente na parte de águas subterrâneas. Nós somos um parceiro preferencial para prestar serviços associados ao uso do FIFlow aqui no Brasil. E a DHI também é o nosso parceiro aí em vários estudos de águas superficiais, águas costeiras. A DHI é uma empresa que se especializa em qualquer desafio de água. E a Water Services é uma empresa que se dedica aos desafios da água subterrânea. Então, nós vamos agora começar a apresentação, vendo, primeiramente, por que nós avaliamos o recurso hídrico subterrâneo. Ou para ver se tem água suficiente, no caso de abastecimento de recursos hídricos, ou quando tem muita água, como que a gente pode tirar o excesso, por exemplo, rebaixamento de cavas, de mineração, ou para impactos ecológicos. Se eu for começar a bombear uma certa área, qual o efeito que eu vou ter no fluxo base do rio? Então, a parte de quantidade. Também temos os desafios na parte de qualidade. Então, para ver se uma determinada fonte vai gerar uma pluma de contaminação no solo e na água subterrânea, e gerando essa fonte, como que eu poderia remediar? E até onde vai afetar poços existentes, ou rios, ou água subterrânea em geral. É só importante ver que a água subterrânea, tanto na parte de fluxo, quanto na parte de transporte, ela é regida por equações bastante definidas, bem definidas, equações diferenciais parciais, onde é um balanço de massa, o quanto entra e o quanto sai, nesse caso, pela lei de Darcy, em cada uma das direções x, y, z, é igual à diferença do que está armazenado no meio, e esse Q, aí do lado direito da equação, é fontes externas, pode ser chuva, pode ser um poço, qualquer fonte externa ao meio poroso ou fraturado. Requer alguns parâmetros, nesse caso, condutividade hidráulica, o coeficiente de armazenamento, e essas fontes externas recargas e as condições de contorno. Transporte, a mesma coisa, o quanto entra e quanto sai por dispersão, mais o quanto entra e que sai por advecção, mais qualquer reações que ocorra dentro de um certo volume de controle, é igual à diferença de massa que ocorre no tempo. Para resolver essas equações diferenciais para fluxo e para transporte, nós temos soluções analíticas, que fazem soluções exatas no ponto de cálculo, porém com a grande desvantagem que é um só volume de controle, ou seja, ele não permite heterogeneidade. Ou modelos numéricos, que eu tenho vários volumes de controle, um passando massa ou fluxo de um para o outro, e aí em cada volume de controle eu posso ter uma certa propriedade, então eu posso ter heterogeneidade. Exemplos de solução modelo analítico conhecidos, por exemplo, você pode fazer um teste de bombeamento e analisar pela equação de Thais. É uma equação de fluxo, onde o aquífero é infinito e horizontal, perfeitamente horizontal, e aí você pode pôr um ou mais, pelo princípio de exposição, poços bombeando e ver o efeito da condutividade nas cargas hidráulicas. Uma outra solução analítica conhecida é a tal de Domênico,
que é muito utilizado para análise de risco à saúde humana, Rebeca ou procedimento CETESB, onde você põe uma só direção de fluxo e ele vai uma fonte constante, ele te diz a evolução da pluma e as concentrações num certo receptor, com a limitação que é uma velocidade, uma direção uniforme. Se você quiser ter qualquer coisa diferente de um volume de controle simples, você precisa fazer um modelo numérico. Os três, e aí tem 3 sistemas de resolução numérica dessas equações mais comuns. O primeiro é diferenças finitas, o outro é elementos finitos e o outro volumes finitos. Os 2 modelos que mais são conhecidos em água subterrânea é o ModFlow. Esse ModFlow ele usa as versões, até recentemente, usava diferenças finitas clássicas e, mais recentemente, lançaram o ModFlow USG, que também tem a parte de volumes finitos. Esse ModFlow ele tem vários pré- e pós-processadores, o modelo do USGS em Fortran básico, e para usar ele precisa ter pré- e pós-processador gráfico. Então tem o USGS Model Muse, Visual ModFlow, GMS e outros, e em elementos finitos, quem domina é o FIFlow da DHI. Então, um prólogo dos mais conhecidos de ModFlow, as interfaces gráficas. O Model Muse, ele é gratuito, é desenvolvido pelo próprio USGS, é uma boa ferramenta, mas é um pouco rudimentar e não tem ainda a parte de transporte. Mas é uma boa opção para aprendizado, por exemplo. O Visual ModFlow é um dos mais conhecidos, desenvolvido pela Waterloo Hydrogeologic. Ele tem a versão clássica, suporta só diferenças finitas, a versão mais atual, Visual ModFlow Flex, diferenças finitas, volume de controle, etc. Tem um aditivo, poderia ser o ModFlow Surfactant, que permite a zona não saturada, embora não é tão coligado quanto deveria, e também tem uma interface de intrusão salina com o CWAT. E tem o FIFlow, desenvolvido pela DHI, aí ele usa o método de elementos finitos e tem as vantagens de permitir uma geologia complexa, com a malha não estruturada, permite representar falhas, estruturas como kárstico, poços direcionais, etc. No mesmo pacote ele tem a zona não saturada e a parte de densidade. Vamos ver algumas vantagens. Quando eu estou lidando um meio poroso, só a lei de Darcy, com as direções principais alinhadas com o eixo X, Y, Z, é um sistema relativamente fácil de modelar. Uma solução, uma situação onde eu tenho as camadas mais ou menos estratificadas como camadas horizontais. Então, nesse caso, eu poderia resolver, nós fizemos um teste aqui com ModFlow, diferenças finitas, ModFlow de volumes finitos, e o FIFlow com elementos finitos, num exemplo 2D. E, basicamente, os mesmos resultados de balanço de massa, de tempo de simulação. Então, aí, nesse caso, poderia falar o melhor modelo é aquele que você tem acesso e tem uma familiaridade com a interface. Porém, aí você pode ter, então já que você vai escolher um modelo, e às vezes eu vou falar que muitos modeladores têm as 2 ferramentas, tanto o ModFlow quanto o FIFlow. Agora, se a pessoa vai escolher um, já pode pensar num que, além do Beabá, um modelo que já possa resolver alguns dos desafios que nesse caso é o único, é o FIFlow. Então, por exemplo, vamos falar quais são os desafios comuns que a gente possa enfrentar em modelagem matemática. Então, nós temos dobramentos, falhas de estruturas, ambientes kársticos, as direções principais da condutividade hidráulica não correspondendo à horizontal e vertical, por exemplo.
Então, esse aí já começa a ser uma coisa que o Mockflow começa a falhar. Então, a primeira é, a modelagem passa a ser mais, vamos dizer, difícil. Aquela equação mais simples, onde eu tinha 3 termos, Kx, Ky, Kz, eu passo a ter, então, Kx, Ky, Kz, que seria as direções principais correspondendo com os eixos x, y, z. Ela passa a ter 9 termos, quando as direções principais não coincidem. A gente já vai ver um exemplo disso. Então, por exemplo, lá embaixo na figura, nós temos as direções principais, você vê que é uma estratificação cruzada, onde você tem, numa certa direção, o fluxo é mais fácil de ir numa certa direção, e na outra parte do aquífero, o fluxo é mais fácil em outra direção. Então, nesse caso, começa a ficar mais complicado. Assumir que tudo é mais fácil só no x e y. Eu quero nessa parte fazer essas direções principais e nessa parte do modelo fazer essas direções principais. A parte de fraturas individuais, onde dentro da fratura não é mais respeitada a lei de Darcy, mas, por exemplo, como nesse caso, a lei cúbica, onde o fluxo é proporcional ao gradiente, como na lei de Darcy, porém, tem uma variável aqui que é o cubo da abertura, da fratura. Então, eu já teria que ter um modelo que consiga misturar a lei de Darcy com infeições individuais, essa lei cúbica. Outra coisa, se eu tiver dutos kársticos. Então, nesse caso, eu poderia ter a perda de carga representada por uma equação desse tipo, que seria a perda de carga numa tubulação. Aliás, pode ser não só para dutos kársticos, mas também, nesse caso, para um poço direcional, onde dentro do poço eu tenho uma certa perda de carga, que seria proporcional aí ao raio da tubulação e a fricção nas paredes, e ele está integrado totalmente com o meio poroso. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho, além disso, eu posso ter algumas estruturas ou acabamentos que são bastante importantes no fluxo, devo considerar bem no modelo. Por exemplo, se eu tiver uma estrutura aqui em vermelho, essa estrutura que é relativamente impermeável. É comum eu fazer um piezômetro de um lado de uma certa feição e eu tenho um nível de água alto. Quando eu faço do outro lado, poucas centenas de metros para o outro lado, eu já tenho um nível de água totalmente diferente. Porque essa feição aqui ela está servindo como uma barreira. No método de elementos de diferenças finitas tradicional, eu representaria isso aqui como caixinhas assim. E nós vemos que existem pontos do modelo mesmo que permite a passagem de água para um lado e para o outro, eu não consigo representar esse efeito. Então, eu deveria ter um sistema que me permitisse representar o melhor possível esse tipo de estrutura para, mesmo que ela for relativamente fina, poder representar essa fratura. Nós temos um exemplo disso aqui perto de Belo Horizonte, na Serra da Moeda, um estudo que a gente fez, apresentamos aí para a Secretaria do Meio Ambiente, onde uma região industrial estava querendo ver se o fato de uma das nascentes desse lado estar secando seria relativo a um poço deles, ou se era porque tivemos três anos aí de época mais seca, e isso aí naturalmente estaria ocorrendo mesmo sem o poço. Então, foi um estudo que a gente fez. Aqui do lado tem a geologia, onde nós temos algumas formações, que a gente já vai ver a seguir. Em planta, ela aparece assim. A primeira observação que a gente fez, quando fizemos poços de teste de bombeamento com alguns poços de observação, é que nós realmente, mesmo em planta, observamos
que existe uma anisotropia. Essa anisotropia ela tem uma certa direção e uma direção preferencial no X ou no Y, nesse X ou Y relativo de 4:1. Então, isso se refletiu nos cones observados de rebaixamento. E se a gente vê em perfil, um perfil passando por aqui, nós temos também esse tipo de situação, aonde nós temos aqui algumas formações dolomíticas mais permeáveis, e tem essa formação específica, que é um filito, chama formação batatal, um dourado ali no meio, aonde ela é bem mais impermeável do que as demais formações. E isso era muito importante se considerar no modelo, se considerar também se tivesse alguma estrutura cruzando aqui a formação batatal que permitisse um fluxo mais fácil de água de um lado para o outro, ou não. Então, foi feito um mapeamento geológico em detalhe estrutural, e era importante o modelo representar bem essa formação. Nesse caso, a geologia, você pode usar modelos, várias formas de fazer a parte do modelo conceitual, desde usando o ArcGIS até usando programas como o HydroGeoanalyst, que é um banco de dados, ou fazendo manual, mas existem vários tipos de modelo. Nesse caso, nós usamos o Leapfrog para desenvolver a geologia, e o FIFlow consegue, o Leapfrog consegue exportar diretamente para o FIFlow. Existem outras opções, por exemplo, o próprio GeoModeler é outro pacote que permite exportar. Você faz um modelo geológico, exporta para o FIFlow. Existe até o MineSight, que também conseguiria fazer isso. Então, você pode fazer de várias formas. Exportamos para o FIFlow, criamos esse modelo onde as camadas já foram feitas na direção principal dessas formações, assim, respeitando de uma forma contínua a formação batatal, em vez de fazer um modelo perfeitamente com camadas horizontais ou semi-horizontais, aonde eu teria um efeito de escadinha e aí poderia passar mais facilmente a água de um lado para o outro. Então, com isso, a gente conseguiu representar bem essa feição, com também, você veja aqui que eu falo que um modelo como o ModFlow, ele poderia fazer o seguinte: esse aqui é o meu KX e esse aqui é o meu KY. Eu não tenho opção de falar que nessa região o KX e KY é aqui, mas nessa região eu quero que seja assim. O ModFlow tem que ter uma direção principal e ela tem que seguir os eixos X e Y. No FIFlow, para cada elemento, eu posso dar a direção do acamamento. Então, eu consigo, nesses elementos da direita, representar esse tipo de KX-KY e aqui KX-KY. Eu falo KX-KY, mas, na verdade, são em 3 direções. Então, ele passa a ser K1, K2, K3, ou KX-KY, KZ, se ele for o caso particular que está horizontal e vertical. Mas essa aí é uma grande vantagem que você poderia usar. Fizemos uma calibração para as vazões observadas e também para o nível d'água, aliás, e uma para as vazões observadas em várias nascentes. E com isso, então, a gente pôde determinar, você vê que tem uma quebra bastante significativa desse lado e desse lado das camadas. E aí, com isso, nesse caso em particular, não há evidência que aquele poço em particular foi o causador daquela nascente. E um modelo mais tradicional, ele poderia não ter essa quebra bem definida e ver que aquele poço estaria influenciando o outro lado, mas simplesmente por um efeito de modelo. Eu vou falar mais alguns exemplos. Esse exemplo é uma barragem de rejeito,
nos Andes, num estudo do Peru, e aí ela está localizada numa região que tem diferentes direções de fluxo principais. E aqui mostra o efeito, só 2 exemplos. Se eu considero um Kx e Kz, eu poderia considerar uma eventual contaminação no rejeito chegaria nessa bacia. Eu representando simplesmente um K vertical mais alto, eu poderia saber que, nesse caso, eu teria um efeito também nessa bacia aqui. Isso aí eu poderia até fazer com modo flow, porque nesses 2 exemplos, a gente só variou a anisotropia vertical com horizontal. Só que o caso lá, o modelo estava nessa situação. Então, eu já tenho a direção principal variando, e variando no espaço também, para cada elemento. Então, nesse caso, nem conseguiria representar. E também, nesse caso, tinha a coisa do karst. Então, nos dutos principais, logicamente o karst é muito difícil, mas pelo menos o que se conhece consegue colocar como um caminho preferencial de algum eventual contaminante até onde ele vai, isoladamente. A outra coisa que você consegue apresentar é a parte de estruturas, fraturas mesmo. Então, aqui, nesse caso, foi mapeado uma série de fraturas. E você, colocando só a lei de Darcy sem considerar essas fraturas, você vai ter um efeito esperado diferente. O FIFLOW consegue você modelar essas estruturas de uma forma relativamente detalhada, onde dentro dessa estrutura você tem ou a lei de Darcy, mas você consegue, só a partir de um plano 2D, colocar uma condutividade hidráulica maior do que o meio poroso circundante, ou você pode até falar para ele, não é Darcy, aqui é lei cúbica, e vai te exigir, nesse caso, rugosidade e abertura, mas você tem essa possibilidade. E aí você conclui, por exemplo, que um contaminante aqui, talvez no meio poroso você chegaria no máximo aqui, e nesse caso você vai chegar num outro ponto que é levado por um caminho dessas fraturas preferenciais que você não conseguiria adivinhar no meio poroso. Um exemplo mais concreto disso foi um estudo que nós fizemos aí também na região de Minas Gerais, onde existe essa cava aqui, e esses pontos verdes, eles são pontos de monitoramento de vazão. E nesse caso foi fazer um estudo do eventual impacto e como poderia ser mitigado da cava agindo nos fluxos de base do rio. Então, um caso que nós não conseguíamos calibrar de jeito nenhum foi essa parte aqui. Ele estava dando um fluxo maior do que o calculado se fosse calcular apenas pela área de influência de cada um desses vertedouros. Quando a gente viu que o modelo exigia, então, que para essa nascente aqui ter esse volume de água, sendo que a área da bacia dela era relativamente pequena, precisaria estar trazendo água de algum outro lugar. E aí, através também de mapeamento de campo, nós vimos que deveria ter alguma estrutura, e realmente foi mapeado, essa estrutura aqui, que foi representada discretamente no FIFLOW. E você veja a fratura aqui em 3D, ela está representada aqui. E aí, com isso, realmente, essa nascente aqui deu um volume aonde você veja aqui em amarelo, esses pontos de amarelo é a representação do rio no FIFLOW. O que o FIFLOW permite em cada ponto, você pode dinamicamente, enquanto o modelo está na tela, simulando, não precisa fazer um zone budget ou fazer
um pós-processador, ele te dá o balanço de massa, o balanço de volume de vazão, que você recebe em cada ponto do modelo. Então, eu posso, por exemplo, isolar esses tributários aqui, esse, que seria representando um vertedor, e falar para ele somar qual é o fluxo que está chegando nesses nós. E isso representaria, então, o fluxo que estaria chegando nesse vertedor, para a gente poder calibrar o modelo. E aí, nesse caso, esse aqui, o azul é observado, o vermelho é simulado para vários vertedores, e a gente vê que está uma boa calibração para esse caso. E aí o modelo pode ser usado, bom, quando acaba começar ou quando acaba evoluir, se esse fluxo de base vai diminuir ou não, e aí adotar a devida mitigação. Bom, o FIFlow, ele serve, então, para gerenciamento do recurso hídrico subterrâneo regional, para recursos, para recarga artificial, para recarga de margem, para irrigação, rebaixamento e a interação com a água superficial. Ele é bastante utilizado na parte de gerenciamento de águas em mineração, principalmente porque áreas de mineração, ela geralmente está numa geologia mais complexa e o modelo tem que ser feito numa região maior do que, por exemplo, uma pluma de um posto de gasolina que você fazer um modelo aí que interessa 500 metros do posto só. Na casa de mineração, você tem, além da geologia complexa, uma área maior que você precisa simular para ter o efeito, para as fronteiras não estarem muito perto da área de interesse. Então, o FIFlow nessa área realmente é muito mais utilizado. Tanto para rebaixamento, quanto para ver quais são a melhor otimização da vazão e da locação dos seus poços. Para o enchimento de cavas também ele dá o cenário quanto tempo vai demorar. Para poço de abastecimento de água, mesma coisa. Saber, você vai pedir outorga para um poço de água mineral. Então, qual é a área de influência daquele novo poço que você está fazendo? Qual é a área de zona de captura? Quantos poços eu preciso ter? E não adianta ter vários poços se um estiver perto do outro e tiver um rebaixando o outro. Então, quantos poços e qual o espaçamento ideal entre os poços para eu minimizar o OPEX e CAPEX para um determinado abastecimento? Uma análise de risco de contaminação. E também, nessa parte de risco de contaminação, ele pode ser aplicado, por exemplo, a evolução de uma certa pluma, aonde a pluma vai, e também, com isso, eu posso prever, baseado nas zonas de captura, quantos poços eu precisaria ter para capturar essa pluma num eventual esquema de remediação ou uma barreira hidráulica. Ele tem também o transporte reativo, essa é uma vantagem. O MockFlow, ele tem o transporte reativo através do RT3D, mas é um modelo meio engessado. Se você quiser fazer a sua própria reação, que não está pré-programada no RT3D, você tem dificuldade, a não ser que você saiba compilar o programa Fortran e fazer a equação e ligar com a sua interface gráfica. No caso do FIFlow, ele tem um editor de equações bastante fácil de ser editado e você pode, então, colocar as suas equações lá. Ele tem a ligação com um modelo de transporte reativo, que é o PChem, que é equivalente ao FRIC, só que em 3D. O MockFlow tem o PHT 3D e o FIFlow tem o tal do PyChem ou PChem, PICHEM. Ele tem, no mesmo pacote, sem precisar de um aditivo, ele tem o efeito de densidade variável, então ele pode ser utilizado para intrusão salina,
numa área costeira, por exemplo, pode ser utilizado para extração de lítio, onde você quer ao contrário, você não quer puxar água doce para dentro do seu campo de extração de lítio. Então, ou até mesmo para casos que não é tão comum, mas nós já fizemos numa mineração de bauxita, a contaminação tinha uma concentração de sódio tão alta que é importante considerar que o contaminante tem uma densidade bastante maior que a água e, com isso, ele não vai ter o comportamento se você não considerar a densidade. Ele vai mais para baixo do que se você não considerar a densidade. Então, ele tem a parte de densidade variável. Essa densidade pode ser causada tanto por concentrações, no caso do sal, ou também por temperatura. Então, uma água mais quente, ele vai ter uma densidade menor e, com isso, vai criar células convertivas. Esse caso aqui é um estudo que eles usaram o FIFLOW para fazer a simulação de Caldas Novas. Então, ali tem um problema que a superextração, potencial superextração de água quente pelos clubes está causando um resfriamento da água. Então, para evitar isso, fizeram um modelo ali regional de circulação para ver a capacidade desse campo termal não passar. Também no caso, o Brasil não é muito utilizado, mas ele é muito utilizado para energia geotermal, ele é usado para bomba de calor. Em países como a Alemanha, usam muito de água quente no verão e extrair no inverno. Então, ele tem essa parte de transporte de calor também. Ele tem também a parte do saturado não saturado. Então, essa é uma parte muito interessante, porque se você fizer, por exemplo, rebaixamento de um talude, e desse talude você tem, vou desenhar aqui, você tem o talude que cruza, por exemplo, camadas menos permeáveis. Aí o que acontece? O MODFlow vai te calcular só um lençol freático. Agora, o FIFLOW, sendo automaticamente saturado ou não saturado, ele calcula coisas assim que é mais realista. Você tem um lençol freático aqui, que se forma aqui, nessa parte, e outro aqui com uma zona não saturada entre os dois. Então, você tem uma visão mais realista do seepage, que está indo aí nessas faces. Mesma coisa para percolação através de barragens de terra. Aí você calcula aí não só o lençol freático, mas também a franja capilar, que, por exemplo, no miolo da barragem de argila pode chegar até 4 metros, essa franja capilar. Qualquer aumento do volume de água, o lençol freático pode subir rapidamente, porque essa franja capilar é onde o meio está totalmente saturado, mas está com pressão negativa. Basta aumentar um pouquinho a saturação, que ele passa a ter pressão positiva e o lençol freático sobe repetidamente. Então, ele tem essa saturado ou não saturado, que também é muito útil para você representar um contaminante vindo desde o solo, passando pela zona não saturada e daí caminhando na zona saturada, por exemplo, de uma maneira relativamente bastante fácil. Logicamente, quando se representa a zona não saturada, requer mais parâmetros. Você precisa saber como que a saturação varia com a pressão e como que a condutividade hidráulica não saturada varia com a saturação. Mas são parâmetros que é inevitável você conhecer. Só que a simulação com o FIFLOW, ela é transparente, ela faz sempre o saturado e não insaturado ao mesmo tempo. Uma outra vantagem do FIFLOW é que ele permite você fazer vários tipos de elementos. Então, o primeiro elemento, o mais tradicional, é esse tipo de elemento, que é o prismático triangular. Então, você vai ver em planta vários triângulos. E
em perfil, você vai ver essas paredes verticais desses primas indo até lá embaixo. Trabalho em camadas. Bom, aí se eu quiser ter um duto kárstico, que eu falo, entre esse nó e esse, eu tenho um tubo, por exemplo, um poço inclinado, ou um duto kárstico. E dentro desse tubo, não tem só a lei de Darcy. Se um contaminante chegar aqui, ele vai rapidinho por aqui. Um tubo kárstico, por exemplo. Eu posso representar um elemento linear unindo qualquer dois nós. Com isso, eu consigo fazer qualquer poço linear ou qualquer duto kárstico. E dentro desse tubo linear, eu vou fazer um outro tipo de fricção de perda de carga. Outra coisa, se eu tiver entre, vamos dizer, esse nó, entre esse elemento e esse, eu tenho uma fratura que eu quero representar. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou fazer um plano. Eu vou usar um elemento planar. Entre qualquer dois elementos, eu posso fazer um plano e falar: nesse elemento você usa a lei de Darcy, nesse também. Só que quando chegar no plano, por exemplo, a lei cúbica. Então eu posso fazer isso também. E outro tipo de elemento, em vez de ser o prismático triangular, eu vou fazer o elemento tetraédrico. Esse elemento tetraédrico vai me dar uma flexibilidade grande. Então, esse exemplo é o elemento prismático triangular. Tá? Então, esse é o tradicional que nós usamos, hoje ainda, usamos em 95% das simulações InfiFlow, a gente usa esse prismático triangular. Em contraste, você tem a possibilidade de usar o elemento tetraédrico. Então, olha, o elemento tetraédrico, você tem triângulos tanto na horizontal, em planta, quanto em perfil. Com isso, você consegue representar muito bem qualquer interface entre duas camadas. Permite também representar falhas inclinadas. Então, você vê que essa falha inclinada, em vez de ser representado assim, como você teria que representar se você estivesse usando camadas horizontais, você pode representar exatamente assim. Bom, aí isso aí parece uma beleza. E realmente, eu acho que o futuro da modelagem é esses elementos tetraédricos, aonde você consegue apresentar algo igual a gente está vendo na tela. Ocorre que a interface gráfica do FIFlow, ela é preparada muito para trabalhar em layers ou trabalhar em camadas. Então, você está vendo o implante e você vai alimentando ela em diferentes camadas. E hoje a interface não está totalmente ainda tridimensional para trabalhar em vários planos. Você pode fazer e você pode fazer com shapefiles tridimensionais ou através de GoCAD ou qualquer outros desenhos. Só que é uma curva de aprendizado grande e demora para fazer, e depois a cada edição que você tem que fazer na malha, você tem que sair do FIFlow e fazer nesses programas auxiliares. Então, ainda é um pouco inconveniente, mas a gente está trabalhando nisso para dar uma melhorada, e nós usamos isso, mas no dia a dia é bem mais trabalhoso. Então, eles fizeram um novo método que chama Smart Layer, que é uma beleza, é uma solução para essa parte de camadas e aproveitando a estrutura gráfica dele, que ainda trabalha em camadas. Então, o que ele faz? Ele consegue acompanhar até um certo tempo, até um certo número de elementos, uma determinada interface. Aí ele continua horizontal. Aí acompanha um pouquinho mais e continua horizontal. Com isso, ele consegue, então, aqui tem um pouco mais de detalhe. Então, você vê que ele consegue relativamente bem continuar representando as diferentes interfaces, porém, se você for ver a interface dele, ele é triangular prismático também.
mas então ele tem esse Smart Lenha, que é uma nova versão, aí na versão 7.1. Eu vou terminar indicando alguns livros, a pessoa que, quem já está acostumado, não interessa muito, mas tem alguns novatos aqui nos atendentes. Então, alguns livros que tocam na parte de equações e modelos. Em português, o que eu acho mais completo hoje, em português, é esse livro, que em inglês é o Groundwater Hydrology, Charles Fitts, e foi lançado ano passado, ou retrasado, a edição em português. Então, ele é muito completo. No Amazon eu paguei 75, já vi outros dias que está R$ 120, mas é um livro para quem gosta de trabalha com água subterrânea e quer ter um bom livro em português, é o que a gente recomenda. Em termos de modelagem, esse livro é a segunda edição de um livro mais antigo, que era Mary Anderson e Usner. Agora tem esse terceiro autor, onde é um método, é um modelo interessante, um livro interessante, porque ele tem a parte de diferenças finitas. Nesse caso aí na tela é um exemplo do ViewMod FlowFlex, diferenças finitas, e tem a parte de elementos finitos. Então ele fala do FeeFlow também, é um livro de 2015, mas ainda está bastante atual. Então, na parte de modelagem de águas subterrâneas, é o que eu recomendo. Existe esse aqui, que também é muito bom, porque os outros eles falam teoria e tal. Esse aqui, quando você tem algum problema de dispersão, a massa não está batendo balanço de massa, ele tem algumas dicas interessantes de como resolver esses problemas mais comuns. Ele já é de 96, mas só que a teoria, a parte das equações e a parte de soluções numéricas não evoluiu. Tanto assim, o que evoluiu foi a interface gráfica. Então, ele continua bastante atual. E aí, esse aqui, para quando você tem fraturas, um guia assim de, bom, preciso da abertura de uma fratura, preciso de uma condutividade no meio fraturado, como é que eu represento? Então, esse guia aqui de 2015 também bastante interessante, fraturamento de rochas fraturadas. E esses últimos dois são exemplos de como apresentar um relatório de o que você precisa olhar num relatório de simulação, se você for o cliente, ou como você precisa apresentar o básico que você precisa pôr se você for o modelador. Mesma coisa, quais são os critérios aceitáveis de erros, por exemplo, como medir isso. Então, o SGS fez esse guia de como avaliar modelos de fluxo de água subterrânea. Da mesma forma, o governo da Austrália fez um similar. Esse do governo da Austrália é interessante, porque ele é mais aplicado para mineração do que o outro, mas são dois guias que existem aí. E gostaria de terminar com um fórum para perguntas que vocês eventualmente tenham. Aqui estão os contatos. Essa apresentação ela vai ser colocada à disposição de quem estiver no seminário. O Ismael, da DHI Brasil Hidroinfo, vai enviar amanhã um e-mail com essa apresentação, onde vão ter os contatos e tudo que a gente apresentou. Aqui estão meus contatos também, para caso necessite de algum serviço de água subterrânea. E agora, aí outra coisa que eu queria mencionar final de maio, ou começo de junho, estamos agora nas próximas 2 semanas definindo as datas, nós vamos dar um curso de modelagem matemática utilizando o FeeFlow em Belo Horizonte. Então vamos mandar a mensagem mais rápido. E ao longo desse semestre também vamos dar os outros webinars. Um vai ser modelagem de zona não saturada, outro de intrusão salina, outro de fraturas. Vamos dar uma série de seminários aí ao longo do ano. Estamos à disposição para perguntas. Podem fazer as perguntas pelo chat, ou acredito que o Ismael possa também.
Ou então, quem tiver uma barulhenta pode voluntariamente colocar no mudo de novo. Fazer perguntas aí. Uma pergunta aqui do Grayson. Posso inserir dispositivos de recarga artificial sem prejuízo da simulação? Uma pergunta bastante ampla, Grayson, porque para a recarga artificial, você pode ter três tipos, né? Uma que seria uma recarga através de lagoas de infiltração, aí no caso você pode fazer de várias formas, pode colocar uma condição de contorno de lago mesmo, você pode colocar simplesmente um aumento da recarga, se você tiver uma estimativa das taxas de infiltração. Então, você pode colocar a recarga artificial de uma forma distribuída. Pode colocar também recarga artificial através de poços individuais de injeção. Então, é possível. Agora, a parte de bom, sem prejuízo da simulação, aí vai depender, porque toda simulação, se você estiver tentando simular algo que a física não consegue suportar, ele pode dar algum problema de oscilação ou de não convergência. Trincheira de infiltração, esse também não tem problema, você pode, se a trincheira de infiltração for ser mantida sempre com água nela, aí você pode colocar isso como uma condição de contorno. E o interessante do FIFlow é, se a trincheira de infiltração estiver na zona não saturada, ele vai levar em conta o fluxo através da zona não saturada, chegando na saturada, criando uma elevação do lençol freático abaixo da trincheira, sem necessariamente você forçar que o nível do lençol freático vai estar no fundo da trincheira, como seria o caso no ModFlow, que você põe uma situação de, por exemplo, de dreno ou de carga constante, e aí com isso você força carga constante, você vai forçar que o lençol freático suba até a trincheira. E no caso, você poderia ter praticamente, vamos dizer, um lençol freático independente do real, o lençol freático da trincheira, que seria a camada de água que se tem dentro da trincheira, passando pela zona não saturada e criando outro lençol freático lá embaixo, que seria o lençol freático real. Bom, outra pergunta aqui do Tiago. É possível utilizar o FIFlow para realizar a separação do escoamento de base da vazão do rio, escala da bacia hidrográfica? Quais escalas espaciais eu poderia ser utilizado? Bom, então, nesse caso, o que o FIFlow fornece é só o escoamento de base. O que o FIFlow não consegue fazer, aí você tem que usar um modelo integrado, como o Maichi, o FIFlow não consegue calcular o escoamento superficial nem a taxa de evapotranspiração. Ele pede que você entre isso como condição de contorno. Então, mas o que ele consegue bem é calcular justamente esse fluxo de base. E o efeito de, em se elevando ou se rebaixando o lençol freático, qual é o efeito no fluxo de base, numa escala de bacia hidrográfica. Lucas, assumindo um desktop i7 2.9, qual seria o tempo a rodar um modelo com 1 milhão de elementos? Bom, se for só para fluxo, eu diria 5 minutos. Se for para fluxo e transporte... Bom, deixa eu qualificar. Se for só para fluxo estacionário. Se for para fluxo transiente, vai depender do quanto espaço de tempo você tem. Se for para transporte, aí não dá para responder assim, porque o FIFlow decide automaticamente o tamanho, o espaço de tempo que ele precisa para não ficar instável quando você simula o transporte. Então, dependendo da fonte, dependendo do tamanho dos elementos, ele pode, se você põe 1 milhão de elementos, mas numa área enorme,
o tamanho do elemento fica sendo muito grande, ele reduz o prazo de tempo para tentar diminuir a oscilação. Então, nesse caso, ele demora mais. Então, dependendo disso, ele pode demorar de 20 minutos a 20 horas, infelizmente. Ele pode fazer parte de tempo 0,001 segundo. Com isso, então, gostaria de agradecer a todos e estamos à disposição aí por e-mail ou telefone para responder qualquer pergunta adicional. Muito obrigado.